Nosso cordial bom dia, boa tarde, boa noite a todos que escutam essa mensagem de vida eterna. Então, na qualidade de cristãos, devemos sempre buscar nos alinhar ao Deus de Jesus Cristo. E quando o padre fala o Deus de Jesus Cristo, é numa linguagem literal mesmo, observando as qualidades que esse Deus apresenta por meio de Jesus. O Deus do Antigo Testamento, ele foi dispensado pelo Deus de Jesus Cristo para aqueles que querem viver o cristianismo. Ele já pode ser, para os cristãos, considerado como uma concepção pequena, frágil e deturpada do sagrado. O Deus do Antigo Testamento não dialoga muito com o Deus de Jesus. Quando em Isaías vemos no capítulo 41, versículo 11, todos os seus inimigos serão, palavras de Deus, todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Esta é uma promessa que o Deus do Antigo Testamento faz aos seus servos. Enquanto o Deus de Jesus diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Ainda no livro, no Salmo 35, cita-se: envergonhem-se e sejam humilhados juntamente os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de desonra os que engrandecem contra mim. Então, o Deus do Antigo Testamento, que apresenta características meramente humanas, pequenas, vingativas, enquanto o Deus de Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Deus de Jesus Cristo, no auge do sofrimento sentido por Jesus, sempre no auge da dor, quando realmente em Jesus Cristo foi pisado e humilhado, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ainda vemos em Deuteronômio 20, o Senhor tinha avisado aos israelitas que deveriam destruir totalmente os habitantes da terra prometida para evitar que seus pecados se espalhassem entre os filhos de Israel. E Jesus Cristo, quando perseguido pelos seus algozes, diante da reação de Pedro, que corta a orelha do guarda, Jesus diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então veja a distância de uma ação para outra. Em Êxodo 25, Deus fala: sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Enquanto em Romanos, falando por São Paulo,
o Deus de Jesus Cristo se manifesta. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o que é feito no presente, nem o que será feito no futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Então, meus irmãos, percebemos essa disparidade entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus de Jesus Cristo. O Deus justiceiro, implacável, vingador, inseguro, vulnerável, que se magoa com a menor tolice realizada pelos humanos, que ao longo de toda a história sempre foram, desde a época das cavernas, sempre foram, na sua grande maioria, e continuarão sendo egoístas, preconceituosos, vingativos, imorais, cruéis, sanguinários, desumanos, predadores uns dos outros. Esse Deus que justifica em si todos esses atos de crueldade, de maldade entre os seres humanos, não serve e nunca será o Deus de Jesus Cristo, o Deus amor, o Deus que humaniza. Jesus Cristo traz para nós uma consciência ampla, clara, de um Deus que não só se humanizou em Jesus Cristo, mas exige de nós atitudes humanas. Um Deus que é amor, que quer o bem, acima de qualquer circunstância. Se eu olhar para o Deus do Antigo Testamento, na qualidade de cristão, entendendo o Deus que quer todo mundo quadradinho, dentro daquelas regras, daquelas normas, daqueles conceitos, então eu olho para um Deus fracassado. Um Deus que fracassou no seu projeto de humanidade. Ao longo da história, os seres humanos sempre foram predadores uns dos outros. Os povos primitivos, para adquirir sua força, consumiam os seus opositores, os seus concorrentes, os grupos concorrentes, né? Se ingeriam, se alimentavam de grupos, dos outros grupos humanos. Na história, ao longo da história, a gente percebe que por questões financeiras, por questões econômicas, por questão de ganância, por brigas pelo poder ou por concepções religiosas, os seres humanos sempre se degladiaram, sempre brigaram, sempre discutiram e perseguiram uns aos outros. E é contra isso que Jesus Cristo vem falar. E é contra essa desumanização e esse desrespeito da figura do outro, do pensamento do outro, da forma do outro agir, que Jesus Cristo vem falar quando ele esclarece para nós que Deus nos ama sempre. Quando ele esclarece para nós que somos amados por Deus da forma que somos, da forma que compreendemos. Cada povo, cada sociedade, cada grupo conhece Deus a partir de seus preceitos, de suas normas, e Deus se manifesta de forma diferente em cada tempo. Mas nunca foi tão claro, tão evidente, tão humano e tão humanizador como o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus da paz,
o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus que unifica no amor todas as raças, todos os povos, todas as crenças. Então, que esse Deus de Jesus oriente, governe a nossa mente, o nosso ideal de Deus, o nosso paradigma de sagrado, e que nós possamos ser cada dia mais humanizados e humanizadores. Cada dia mais, independente de cristãos ou não, que sejamos humanos e assim nos aproximaremos, mesmo que indiretamente, de Jesus Cristo, por meio de nossa humanização, do nosso crescimento como ser humano. Que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre no propósito do bem.